graça e a paz do Senhor Jesus, crianças da Estação Kids, tudo bem? Hoje estamos com a gravação do último capítulo da história missionária de Samuelito. Que história linda, né? Uma história bem comprida e um final, uma história toda ela linda e com um final maravilhoso. Vocês lembram, crianças, que na semana passada nós terminamos quando Samuelito saiu correndo para contar uma novidade para o pai e para a mãe? Vocês lembram qual novidade era essa? Quando Samuelito estava no ponto de ônibus com o cego, lembra que ele contou sobre o livro colorido para o cego? Quando Samuelito estava no ponto de ônibus, chegou um ônibus carregado de homens de outro lugar e chegou ali e reuniu os homens da vila onde Samuelito morava e começou a pedir ajudantes, perguntando: vocês podem nos ajudar? Vocês conhecem pessoas capacitadas para nos ajudar? E Samuelito ficou escutando o que eles conversavam até o final. Por isso, quando ele soube o que era, Samuelito saiu correndo desesperado para casa, com o coração disparado de alegria. E quando ele chegou em casa, ele chegou gritando: papai, papai, aconteceu um milagre, papai. Você não vai acreditar, papai, aconteceu um milagre. Deus ouviu a minha oração, papai. A mãe de Samuelito ficou já querendo saber qual era a novidade. E Samuelito começou a contar: papai, eu estava no ponto de ônibus, chegou uns homens e começaram a perguntar se a gente conhecia e poderia ajudar também para eles construírem uma coisa. Sabe o que era, crianças? Vocês podem imaginar? Isso mesmo. Samuelito disse: papai, eles vão construir uma escola. Eles vieram aqui porque eles vão construir uma escola, papai. Aconteceu um milagre. Samuelito não podia conter a alegria e a gratidão no coração dele por aquilo que Deus estava respondendo. Ele mal podia acreditar. O pai de Samuelito falou: Samuelito, não vai acontecer isso, filho. É muito difícil. Como eles vão construir uma escola aqui nas montanhas? Lembra que Samuelito morava nas montanhas? A vila de Samuelito era lá em cima nas montanhas. O pai de Samuelito falou: lembra, filho, quando eu voltei do hospital, que a ambulância me trouxe? Ela teve que parar lá embaixo. E os vizinhos tiveram que me ajudar a subir na maca até aqui em cima, porque não conseguem subir carro nenhum, Samuelito. Como eles vão fazer isso? Samuelito disse: papai, eu não sei como, mas Deus pode trazer os tijolos, Deus pode trazer as madeiras para a gente construir a escola. Aconteceu um milagre, papai. O pai de Samuelito disse: filho, não vá ficar desapontado, filho. Nós estamos guardando de novo dinheiro no vaso de barro. O dinheiro já está aumentando dentro do vaso, filho. Samuelito disse: pai, não vai dar tempo até nós guardarmos todo o dinheiro, eu já vou estar grande, não vai dar tempo mais eu ir na escola. Pai, Deus trouxe a escola aqui para mim. Não tinha dinheiro nenhum, pai, e Deus trouxe a escola aqui para mim. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, pai, olha só, pai. E ele mal não podia conter a alegria dele. Pai, você vai ajudar? Vamos ajudar a construir a escola? Para não desapontar, não deixar Samuelito triste, mas mesmo sem acreditar, o pai de Samuelito falou: tá bom, filho, vamos ajudar, sim, vamos ajudar. Aconteceu uma semana depois, criança, uma semana depois, o pai de Samuelito estava na janela da casa. De repente ele viu passar por frente da casa dele, sabe o quê? Burrinhos e bois carregados de madeira e ferro e tijolos para construir as paredes, construir o teto da escola. Quando o pai de Samuelito viu aquilo, ele disse: Samuelito tinha razão, gritou para a mulher dele. Samuelito tinha razão, aconteceu um milagre, Deus existe, Deus ouviu a oração de Samuelito. Venha ver agora o que está acontecendo, está chegando o material para construir a escola. A mãe de Samuelito concordou e disse: a missionária tinha razão, ela orou por Samuelito e falou que Samuelito deveria crer que Deus ia fazer tudo isso. E eles ficaram muito felizes, se abraçaram, e o pai dele disse: agora nosso filho vai poder ir para a escola, ele vai poder ler, vai poder escrever, ele vai se tornar um grande homem. E a mãe dele lembrou e disse: agora ele vai conseguir ler a Bíblia. E eles ficaram muito felizes com essa notícia. Crianças,
a cidade, o governo do México, na cidade do México, eles decidiram que todas as crianças que moravam no interior, que moravam longe da cidade, deveriam estudar. Saiu do depósito do Ministério da Educação da cidade do México 25 caminhões lotados de material para construir várias escolas pré-fabricadas. Olha só que lindo! Logo, a escola de Samuelito já foi construída e logo também chegou a professora. Menos tempo que eles esperavam, a professora chegou já para morar ali na vila. Agora Samuelito ele podia ir todas as manhãs para a escola. Quando o sol nascia, Samuelito levantava, todo limpinho, todo arrumadinho, pegava a cartilha na mão, que era o livro que ele iria aprender as primeiras palavras, pegava um lanchinho também, que ele levava para a escola. A mãe dele fazia aquelas tortilhas de fubá que ele gostava muito, e lá ia Samuelito todo feliz. A mãe, o pai e a irmãzinha ficavam olhando ele de longe e conversando. E a irmãzinha dele dizia: mamãe, o ano que vem eu também vou conseguir estudar. E eles estavam muito felizes de ver a alegria de Samuelito ir para a escola todos os dias. Crianças, agora o pai de Samuelito já estava pronto para ouvir a história do livro colorido. O pai de Samuelito agora estava pronto para ouvir a história da salvação, a história de Jesus. Porque todas as vezes que o pai de Samuelito, Samuelito dizia para o pai dele: pai, você quer ouvir a história do livro colorido? Você quer fazer parte da família de Deus? Sempre o pai de Samuelito dizia: ainda não, filho. Pai, você quer morar no céu junto comigo, com a mamãe Carmesita? Você precisa ouvir a história desse livro. Ele sempre dizia: ainda não. Mas Samuelito, ele cria no poder da oração. Olha só, tudo que Deus tinha respondido na oração. Samuelito sabia que Deus poderia fazer que o pai dele acreditasse na história da Bíblia, que o livro colorido contava. Um dia, criança, Samuelito escutou à noite a mãe e o pai deles conversando. E o pai dele dizia assim para a mãe dele: eu tenho vontade, sim, de dobrar o meu joelho. Eu tenho vontade de pedir perdão pelos meus pecados para Deus. Eu tenho vontade de dizer para Deus que eu acredito que Jesus morreu por mim. Mas isso não é coisa de mulheres e crianças? Se os meus amigos souberem que eu fiz isso, eu vou ser um tolo, eles vão me achar um tolo. Olha só, crianças, que eles pensavam. Eles vão me achar que eu sou um tolo. E a mãe de Samuelito, com bastante autoridade, falou com amor para o pai dele: se você está pensando assim, realmente você é um tolo. Você não acha que é mais importante você fazer parte da família de Deus e um dia, quando você morrer, você estar comigo, com o Samuelito e com a Carmesita no céu? Nós queremos que você vá morar junto no céu com a gente. Você não acha que isso é mais importante do que os seus amigos? Não tenha medo dos seus amigos. Você precisa mais de Jesus do que dos seus amigos. E o pai de Samuelito entendeu naquela hora. O Espírito Santo de Deus tocou no coração do pai de Samuelito e ele quis se ajoelhar. Quando Samuelito viu que o pai dele ia se ajoelhar naquele chão empoeirado, o Samuelito deu um salto e se ajoelhou junto, porque ele queria ouvir a oração. Ele queria saber de verdade se o pai dele, ele queria ter certeza que o pai dele ia entregar a vida para Jesus. E o pai dele, naquele momento ali, confessou e entregou a vida dele. Mais uma pessoa naquela noite escura, crianças, foi recebida na família de Deus. Mais uma pessoa saiu das trevas para morar na luz de Jesus. Que lindo, né, crianças? Agora toda a família de Samuelito servia Jesus, cria em Jesus e era salva para morar no céu. Glória a Deus por isso. Começou por Samuelito, pela oração dele, e aí ele alcançou o coração da mãe, da irmã e do pai, através da oração e do Espírito Santo de Deus. Só que aconteceu, crianças, que a família de Samuelito começou a passar uma dificuldade muito grande. Os amigos de Samuelito, depois que souberam
que eles eram uma família cristã, que acreditavam na Bíblia, que eles acreditavam nas coisas que os evangélicos ensinavam da Bíblia, os amigos de Samuelito não queriam mais brincar com ele. Os amigos antigos do pai de Samuelito não queriam mais estar com ele. Quando encontravam na rua, atravessavam a rua para não olhar para o pai de Samuelito. As mulheres, amigas da mãe de Samuelito, os parentes dela, viravam a cara. Muitas vezes Samuelito e a mãe dele choraram por isso. Muitas vezes o pai dele ficou com vontade de brigar com os amigos por estarem virando a cara por causa disso. Mas eles se mantiveram firmes e não desistiram. Então, eu quero que vocês conheçam a professora de Samuelito. A professora, uma jovem muito doce, muito amável, era a professora de Samuelito. Samuelito recebia muitas cartas da missionária. A missionária escrevia para ele e agora ele tinha quem lesse a carta. Então ele levava para a professora. Agora ele sabia que a missionária morava na cidade do México, que eles não iriam se ver mais. Que a missionária escreveu para ele: Samuelito, se nós não nos vermos mais aqui nessa terra, eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos no céu. As cartas da missionária também ajudaram a família de Samuelito a ficar bem firme nesse momento difícil de perseguição dos amigos e parentes. Ela sempre mandava versículos da Bíblia, fortalecendo a fé deles. E eles se mantiveram firmes, sempre firmes. E aí um dia ele pediu ajuda para a professora dele para escrever uma carta para a missionária. Ele queria contar para a missionária que agora toda a família dele servia a Jesus. Que Deus ouviu a oração e respondeu. E ele queria contar também que Deus fez ele estudar sem ter dinheiro nenhum. Que se ele não conseguiu ir até a escola, Deus trouxe a escola até ele. Olha que lindo, crianças, o que Deus fez, o amor que Deus tem por Samuelito, o amor que Deus tem por você, criança. Deus ama você igual. Se você orar como Samuelito e pedir alguma coisa para Deus, crianças, Deus vai ouvir. Se você pedir pelo papai, pela mamãe, pela família, muitas vezes você pode ouvir o papai e a mamãe brigarem, você pode pedir para Deus ajudar eles não brigarem mais, eles se acertarem, eles tenham bastante amor entre eles. Se você tem vontade de ter alguma coisa, você pode pedir para Deus, colocar para Deus esse desejo do teu coração, crianças. Então Deus é maravilhoso e ele então quis que a missionária soubesse de tudo isso. A missionária recebeu a carta e ficou muito feliz em saber. Já fazia 1 ano, mais ou menos, que Samuelito estava estudando. E ele estava se esforçando bastante para aprender a ler. Ele já conseguia ler algumas frases com dificuldade, mas já conseguia ler. E foi nessa época que teve um dia que ele jamais esqueceu. Quando ele estava chegando em casa, o pai dele veio encontrar ele com um presente na mão, com um embrulho que tinha chegado para ele do correio. E quando ele pegou nesse embrulho, ele sentiu que era um livro. E quando ele abriu, ele viu que a missionária mandou de presente um livro. Ela mandou para ele a Bíblia. Olha só que lindo! Samuelito ficou muito feliz. Ele lia agora a Bíblia muitas vezes. Ele abraçou a Bíblia, ele beijou a Bíblia com muito carinho, porque agora ele poderia saber mais sobre Deus, mais sobre as coisas que Jesus fez nessa terra. Samuelito estava repleto de alegria, de felicidade no coração por tudo que Deus estava fazendo. Mas ele tinha ainda dificuldade de ler. Então ele pedia para a professora ajudar ele a ler. E aí a professora falou: Samuelito, aqui na escola não dá tempo, mas vamos fazer assim? Eu vou na tua casa ler a Bíblia. E a professora ia lá na casa de Samuelito para ler a Bíblia para ele. Só que Samuelito já estava orando para a professora para que também ela fizesse parte da família de Deus. Samuelito era missionário. Olha só quantas pessoas Samuelito ganhou para a família de Deus através da oração. Samuelito ganhou a mamãe dele, ganhou a Carmesita, ganhou o cego,
ganhou o papai e agora estava orando para ganhar a professora para a família de Deus. Olha, crianças, como Deus ouve a tua oração. Quem é que você quer, crianças, que receba Jesus e que seja da família de Deus, que você conhece? A vovó, o vovô, um primo, um tio, um amiguinho, quem é? Ore e peça essa vida para Jesus, para elas morarem na família de Deus, que Deus vai ouvir a tua oração. Então a professora ia ler a Bíblia e cada vez que ela lia, mais a palavra de Deus entrava no coração dela e mais ela queria receber. E Samuelito orava e ela também fez a oração e entregou a vida dela para Jesus. Crianças, Deus é maravilhoso. Então, depois de tudo isso, de todo esse tempo, depois que se passou mais de um ano, os amigos de Samuelito, da mãe de Samuelito, do pai dele, começaram a ver que eles eram pessoas maravilhosas, que eles se tornaram pessoas muito melhores depois que eles entregaram a vida para Jesus. E eles queriam ter a vida da família de Samuelito. E eles começaram então a se aproximar deles, porque eles achavam eles pessoas maravilhosas, bondosas, amigas. Eles viam que a família de Samuelito era uma família de fé, que orava e que Deus ouvia a oração. Eles foram testemunho então para toda aquela vila e assim o Evangelho de Jesus foi pregado em toda aquela vila, porque Deus fez um milagre na vida de Samuelito. Amém, crianças? E lembra do versículo que nós estamos decorando, que eu acredito que você já decorou? Esse versículo foi realidade na vida de Samuelito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor. Samuelito se agradou de Deus, se alegrou em Deus, mesmo quando o dinheiro do vaso acabou, mesmo quando a mãe dele brigou com ele porque ele tinha ouvido a missionária, mesmo as dificuldades que ele passou com o pai doente, ele sempre se agradou do Senhor e sempre adorou a Deus e nunca culpou a Deus em nada, sabendo que Deus era poderoso para responder a sua oração. Então, que esse versículo também não saia do teu coração nunca mais, no nome de Jesus. A pastora Kelly profetiza esse versículo para a vida toda de vocês, a cada dia que vocês lembram disso. Que se vocês se agradarem, honrarem ao Senhor, entregarem sua vida, fazer o que é certo, não que você vai ser sempre certo, muitas vezes a gente erra sim, a pastora Kelly também erra, a pastora Kelly é pecadora, nós somos pecadores, mas Deus vê a nossa vontade de fazer aquilo que é certo, de querer agradar a Deus mesmo com os nossos erros. Tenha certeza que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então nós terminamos aqui a história missionária de Samuelito e que você tenha aprendido muito com ele, tá? E assista de novo toda essa história, aprenda com Samuelito, use o teu livro colorido que você veio buscar aqui e você vai poder usar ele, evangelizar e pedir essas vidas para Jesus como Samuelito fez, tá bom, crianças? Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês nessas duas histórias missionárias, a primeira história de Madugu, da Libéria, e agora a história de Samuelito do México. Foi muito bom estar junto com vocês. E agora nossa próxima série de histórias vai ser sobre a vida de Jesus. Nós vamos marcar uma data para começar. Desde o nascimento de Jesus, você agora vai aprender toda a história de Jesus, que é ainda muito mais importante que a história de Samuelito de Madugu, porque Jesus é o nosso modelo, né? Então, desde que ele nasceu, tudo que ele fez nessa terra, até a morte e a ressurreição dele, você vai aprender tudo. Olha que privilégio que Deus está te dando. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amo muito, muito vocês. Estou com muita saudade de vocês. Beijo!